Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Hoje é o nosso terceiro programa dessa nova fase do Estudando Marcel Benedetti, usando o livro Os Animais Conforme o Espiritismo. Um livro da Mundo Maior Editora, um livro do nosso querido amigo Marcel Benedetti, que nos deixou esse legado de informações para nós a respeito dos nossos irmãos animais. A gente iniciou essa nova fase nos dois programas anteriores, conforme a gente combinou, né? Vamos ler sempre duas questões, procurar ler sempre duas questões por programa, e hoje a gente começa com a questão número 5 do livro Os Animais Conforme o Espiritismo. É um trecho do Livro dos Espíritos. Julgando então a causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos, e mais tarde os fatos lhe vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia, sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega, todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia, e que ele transponha, sem transição, a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Como disse os astrônomos que entre os mundos conhecidos, outros haveria desconhecidos. Está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Tem muita gente que pula, né, a introdução do Livro dos Espíritos, mas a gente percebe aí informações interessantes em relação à evolução, a nossa evolução, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, né? Quanta coisa já não aconteceu, quanta coisa ainda tem por acontecer, né? É isso que mais ou menos diz aqui esse trecho da introdução do Livro dos Espíritos. E aí vem os comentários do Marcel. Aqui Allan Kardec afirma que não há interrupções na evolução do espírito, desde sua criação até o ser humano. Desde o mineral ao homem, a evolução não se interrompe, passando pelos reinos diversos, incluindo o animal. Portanto, não há como duvidar que já estivemos nos estágios anteriores. E, consequentemente, se já estivermos nos estágios anteriores, logo, por dedução lógica, os animais um dia se tornarão humanos. Simples assim. Vai demorar? A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Nós não temos essa informação. Né? A gente não sabe nem o básico, né? Quem dirá esse tipo de informação que é, digamos, um pouco mais, não privilegiada, mas um pouquinho mais complexa, vai, digamos assim. Mas nós vamos atingir um dia a fase de angelitude. Os animais atingirão a fase de humanidade, a evolução continua. Então é muita pretensão nossa querer achar que nós, humanos, né, como se diz no popular, nós somos a última bolacha do pacote. Nós não somos, estamos longe disso. Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos nessa espiral evolutiva, que os animais também estão. Mas nós estamos todos juntos. Já passamos por fases anteriores, ainda temos muita coisa a percorrer, muitas fases ainda a percorrer, e atingiremos esse estágio um dia. Então qual é a dificuldade de entender isso? Qual é a dificuldade, né, de aceitar que um dia nós já fomos animais e que um dia os animais se tornarão humanos? Aí é uma opinião minha. Eu entendo que a partir do momento que isso se torna, digamos, de conhecimento público, nós teremos, enquanto sociedade, uma responsabilidade um pouquinho maior. Porque, por exemplo, se um dia nós já fomos animais, se os animais um dia se tornarão humanos, e nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos, o que nos dá o direito de subjugar um animal? O que nos dá o direito, por exemplo, de consumir a carne animal? Se nós somos todos filhos de Deus, apenas em estágios evolutivos diferentes. Então, talvez, de novo, minha opinião, talvez a humanidade, de uma forma geral, ainda não esteja preparada para essa realidade. Mas, também minha opinião,
os espíritas que têm o conhecimento à sua disposição, que têm acesso a esse tipo de informação, que está lá nas obras básicas, têm uma responsabilidade um pouquinho maior. Porque a gente não pode depois chegar no plano espiritual e dizer, eu não sabia. Como se diz, ninguém pode alegar demência. Nunca ouvi falar disso. Porque muitos companheiros espíritas, talvez ao chegar no plano espiritual, vão dizer, puxa, no lugar onde eu estudava não se falava sobre isso porque era um assunto polêmico. Talvez seja a hora, a partir de agora, os companheiros espíritas se debruçarem, não precisam se debruçar necessariamente nos livros de Marcel Benedetti, mas reestudar as obras básicas da doutrina espírita, porque tem informação ali, Kardec deixou ali, não é invenção minha, não é invenção do Marcel, está lá nas obras da codificação. Então aqueles companheiros que dizem, não tem nada na codificação espírita que fala dos animais, volte a estudar. Mas pulamos determinado capítulo. Então volta e estuda aquele capítulo. Principalmente o capítulo Os Três Reinos. Que é um capítulo que muitos espíritas dizem que é polêmico, que é melhor deixar de lado e depois a gente estuda. Por que deixar de lado? A gente ouve muito isso, infelizmente, de alguns companheiros. Então a partir do momento que a gente começar a se conscientizar que estamos todos evoluindo, todos juntos, significa que todos têm o mesmo direito. E isso está lá nas obras da codificação. Temos todos o mesmo direito à vida, porque somos todos filhos de Deus. Um dia a gente chega lá. Questão número 6 do livro Os Animais Conforme o Espiritismo, também um trecho do Livro dos Espíritos. Uma pergunta. Os animais estão sujeitos ao homem a uma lei progressiva? A gente até leu isso numa questão anterior, mas estava lá na Revista Espírita, esse trecho agora do Livro dos Espíritos. A resposta, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre inferiores ao homem e se acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos, questão número 601. Questão 601. Está lá na obra espírita. Aí o comentário do Marcel em relação a esse trecho aqui. Aliás, antes tem um comentário do Kardec sobre essa questão 601. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, como por exemplo o cão, o elefante, o cavalo. Imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. Que não fariam sob a direção do homem? E aqui, antes do comentário do Marcel, cabe a nossa reflexão. Aqui na Terra, no nosso atual estágio evolutivo, se os animais tivessem essas potencialidades, tivessem essas possibilidades, se os animais já são subjugados sem ter essas possibilidades, imagine se tivessem. Então, é apenas nos mundos superiores que os animais têm essas possibilidades. Estão mais avançados que os animais daqui, porque lá não existe subjugação. Lá existe sim uma parceria. Os animais são parceiros dos seres humanos desses mundos. Aqui existe ainda essa questão do eu sou mais forte, então eu vou pisar no mais fraco. Isso existe nas relações humanas também, tá? Não é só na relação humano-animal. Entre os humanos também existe isso. Aqueles que têm dinheiro, que têm o poder nas mãos, se acham no direito de pisotear os mais fracos. E a gente tem visto isso recentemente, inclusive. Bom, aí tem o comentário do Marcel em relação a esse trecho do Livro dos Espíritos do Kardec. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e depois evoluem do átomo ao arcanjo. Passando por fases evolutivas, estagiam em períodos primitivos, entre seres primários da evolução, passando depois à fase vegetal e animal, antes da fase hominal. Assim como a nossa evolução ocorre daqui ao arcanjo, ela ocorreu também do vegetal ao animal
assim como do animal até o homem. Portanto, o ser humano não detém o privilégio da evolução, pois tudo na natureza evolui, inclusive a alma dos animais. Evoluindo os animais, quando se encontrarem em uma condição de reencarnar como animais mais evoluídos, nós estaremos também em uma outra situação evolutiva, mais elevada, e os teremos como auxiliares inteligentes. Estando na condição de animais, não poderiam ser superiores aos seres humanos, porque a fase animal é anterior à humana. Quanto mais inteligente for o animal e maior for o aproveitamento deles ao nosso lado, mais rápida será a sua evolução sob a nossa orientação. Então, como eu falei, aqui na Terra ainda nós não temos, digamos, condições de termos auxiliares mais evoluídos, porque ainda a gente subjuga os outros. Nós ainda não temos essa capacidade moral. A gente falou de moralidade, né? Num programa anterior. Nós humanos ainda não temos essa moralidade. Nós ainda não temos condições de lidar com isso. Vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com os animais, mas acho que ilustra um pouco esse pensamento. Pessoas próximas ao Chico Xavier, né, que conviveram, né, com o Chico Xavier, dizem que num determinado momento, lá nos anos 80, o Chico vislumbrando, né, o progresso da humanidade, né, aquilo que viria nos próximos 20, 30, 40 anos, o Chico disse que chegaria um momento em que nós humanos teríamos condições, nós aqui na Terra, teríamos condições de, através de aparelhos eletrônicos, manter contato com os nossos entes queridos desencarnados. Seria mais ou menos, né, a grosso modo, seria mais ou menos como um WhatsApp espiritual. Ou a gente está assistindo, né, numa televisão e vendo uma transmissão de YouTube, por exemplo, e vendo aquilo que se passa do outro lado da vida e tendo a possibilidade de interagir com os nossos entes queridos. Aí eu faço a seguinte pergunta / reflexão. No atual estágio em que nós nos encontramos, nós temos condições hoje de lidar com isso? Se amanhã chegasse Aliás, talvez quem estiver nos assistindo daqui 20, 30 anos, hoje nós estamos gravando esse programa em 2025. Sei lá, daqui a 20 anos, por exemplo, talvez isso já seja uma realidade. Mas hoje, 2025, ainda nós dependemos, por exemplo, né, para manter um intercâmbio com um ente querido, nós dependemos de um médium, né, de alguém que tenha a possibilidade, né, uma mediunidade de interagir com o outro lado da vida. Vai chegar um momento que talvez isso não seja mais necessário, mas hoje ainda é necessário. Mas hoje, pensando hoje, 2025, nós teríamos moralidade suficiente para termos na sala da nossa casa um aparelho como esse? Eu fico imaginando, por exemplo, os programas de fofoca da tarde, tendo lá uma televisão lá no programa e tentando manter contato com um famoso que já desencarnou e querendo saber detalhes, querendo especular a vida dele do outro lado, querendo saber como é que ele morreu, enfim, querendo saber um monte de coisa que não tem a menor necessidade. Nós não saberíamos lidar com isso hoje. Essa que é a verdade. Então nós hoje não temos condições morais de ter ao nosso lado animais mais desenvolvidos que sejam nossos auxiliares sem subjugação. Em mundos superiores, isso já é uma realidade. Então, para aqueles que se sentem, digamos, um peixe fora d'água, para aqueles que estão ouvindo isso, puxa vida, mas acho que talvez eu já mereça, ou talvez eu já tenha condições de entender e compreender que um animal é meu auxiliar, que bom. Você já está dando um grande passo para a sua evolução e, quem sabe, ser merecedor de habitar um mundo mais evoluído. Que é o nosso grande objetivo, não é? Atingir uma evolução suficiente para ir para mundos mais evoluídos. Então, fica essa reflexão aqui, diante de tudo isso que a gente falou aqui hoje, né, que o Marcel nos trouxe, né, que Kardec nos trouxe, enfim, que o Espiritismo nos trouxe. Esse foi mais então um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Semana que vem estaremos de volta.
Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar com amigos, com aqueles que querem estudar um pouquinho sobre o assunto. Tchau.